Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês todo um ecossistema, né, que a gente usa para desenvolvimento, né? Desenvolvimento de automações e inteligência artificial. E eu quero falar assim, muita gente tem falado de instalar numa VPS, já fiz um outro vídeo sobre isso, né? A segurança de VPS, as falhas que deixam ali. Tem muitas pessoas chegando que não conhecem muito, tem um pouco de dificuldade de fazer as instalações, então é sobre isso que eu quero falar. Então vou colocar aqui a tela do meu computador. E aí, o que que funciona, né? O que que a gente precisa para fazer um desenvolvimento? Qual é a melhor solução? É usar inteligência artificial? É usar um fluxo de conversa? Isso é um grande depende. Depende da sua necessidade, depende de quanto budget você tem, né? De qual o seu valor disponível para gastar, o valor do seu cliente. O seu cliente tem uma ideia do que precisa, de quanto precisa. Então, é sobre isso que eu quero falar aqui, tá? Então, dentro do ecossistema, que eu vou falar bastante nos próximos vídeos, eu tenho usado o Chatwood. Para quem não conhece, o Chatwood ele é uma ferramenta omnichannel. Então, eu posso colocar diversos canais, né, diversas caixas de entrada, tudo gerenciado por ele. Então, como que funciona? Eu posso colocar e-mail, WhatsApp, Instagram, e aí eu plugo todas essas caixas nele. E aí, em um único painel, você consegue responder tudo. Isso é bem bacana porque otimiza muito o tempo, então você não precisa mais ficar acessando diversas ferramentas, né? Uma única ferramenta e você já consegue responder tudo ali e também colocar automações, tá? Além disso, o Chatwood ele também permite diversos usuários. Então, empresas grandes que têm 2, 3 departamentos, 3, 4 pessoas dentro de cada departamento, é possível você criar times ali dentro, e dentro desses times você vai colocando as caixas de entrada. Então, pode ter uma única caixa ali de suporte, suporte ao TI, e aí você atribui no time de TI. Ou você pode ter uma única caixa de entrada WhatsApp, pode ser um WhatsApp não oficial, e dali você encaminha a mensagem. Então você pode ter um suporte nível 1, que vai entender ali a conversa e direcionar para as pessoas. Você pode ter uma automação que faz isso, então ela vai entendendo ali ou coloca em um fluxo. E aí essa conversa vai indo de acordo para os responsáveis ali, tá? Então o chat ele é bem legal por isso. Então, diversas caixas de entrada com diversas pessoas, tudo isso em uma única ferramenta. Então vou fazer alguns vídeos sobre ele também. O Typebot, ele saiu uma atualização agora recente que é bem bacana também. O Typebot ele é fluxos de conversa. Eu vou mostrar também mais para frente. E é uma conversa atrás da outra, né? Então você coloca uma mensagem, outra mensagem, pode criar uma variável, pedir um texto, um input, ele lê imagens, lê áudio, pode interagir com inteligência artificial dentro dele mesmo, ou pode mandar para o N8N. Então, tem várias coisas que você pode fazer ali com o Typebot, mas ele é um designer de conversa, tá? São fluxos de conversa que você leva o seu cliente até um determinado lugar, tá? O N8N, ele é a parte de automação. E aí tá todo mundo falando, faço automação de IA, eu sou gestor de IA. Cara, gestor de IA para mim é um gerente, um coordenador que tem um time e também tem agentes de IA que trabalha para ele. Isso é um gestor de IA, porque uma pessoa que faz automação e nas suas automações usa inteligência artificial, não é mais que obrigação dela, tá? Porque assim, eu posso integrar é, pagamentos do Asas. Aí eu já faço ali todas as conferências integrado com o meu sistema. Posso fazer um sistema de atendimento e conectar com Asana, com Trello, com qualquer ferramenta. E também posso conectar com IA. Então, assim, não sou um gestor de automação de IA. Eu sou um gestor de automação que utiliza inteligência artificial, tá? Então, o N8N, ele é uma ferramenta no code, tá? Ele não é low code, tá?
tem essa diferença. O low code são só ferramentas de arrasta e solta, tá? E o no code você não usa código, mas tem alguns nós que você pode colocar código para facilitar. Então, quem é desenvolvedor como eu, acaba usando um no code ali e você pode colocar um código ou outro, tá? Agora, o low code, ele é literalmente só um arrasta e solta, beleza? Então, o N8N, ele tá vindo com bastante atualizações, e as principais atualizações voltadas para a inteligência artificial é uma biblioteca que era muito usada no Python, tá? E aí veio essa guerra pelo low code, e aí começou o Flowise, começou o LangChain, e aí eu já usei essas duas ferramentas. E agora o N8N, eu troquei as duas pelo N8N porque ele tem suprido muito em tudo que precisa de inteligência artificial, tá? Não só a interação ali com fazer um chat, que é, vejo muito vídeo disso, mas você poder fazer termômetro de o humor da pessoa, conforme chega o texto, você consegue mensurar isso. Ele consegue fazer um text classificator, né? Então você seleciona as mensagens de acordo com o texto de entrada, sem precisar fazer ifs gigantescos. Então, assim, tem muita coisa boa dentro do N8N, só que, assim, tudo gera custo. Então, a quantidade de entrada de um texto come tokens. Então, a gente tem que mensurar isso, tá? Também vou falar bastante sobre o NocoDB. Eu fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre o Base Row, mas na hora de instalar o Base Row no meu servidor eu achei ele muito pesado. Ele só de memória RAM estava consumindo 1.5 GB RAM, e aí eu acabei descartando ele e me apeguei bastante ao Noco. Então tenho gostado muito do Noco. Não gosto muito da API dele, mas como eu uso sempre com banco de dados por baixo dos panos, então me supre muito bem, tá? E vou usar aqui a Evolution para fazer a integração com a API não oficial, e também vou falar um pouco mais sobre a Notifica-me Hub. Notifica-me Hub é uma empresa que tem a homologação da Meta e eles disponibilizam caixas de entrada. Então, se eu precisar hoje pegar uma caixa, fazer comunicação no Instagram, no direct do Instagram, direto com as minhas ferramentas, eu tenho que me homologar lá. E isso fica bem caro, tá? Não só caro, né? Dá para fazer o processo de graça, mas demora assim 2, 3, 4 semanas. Você tem que enviar muita documentação, é muito trabalhoso. Se você for pedir o auxílio de alguém que já fez isso, já escutei assim, R$ 2.500. Então, assim, para mim fica caro. E aí, o que eu tô fazendo? Eu tô usando a Notifica-me Hub, que cobra R$ 50 por mês, e aí eu consigo usar todas as caixas de entrada. Eles têm conexões com o Mercado Livre, YouTube. Nossa, tem muita coisa lá. Eu vou fazer alguns vídeos também falando deles, mas para mim sai bem mais em conta. E esse é um custo que eu não preciso pagar, né? Eu coloco na conta do cliente. Então, não é um custo meu, tá? Então, esse aqui é o meu ecossistema. Eu vou começar a fazer bastante vídeos sobre isso. Eu não vou falar de instalação aqui para vocês, porque eu acho que a instalação demanda um nível de conhecimento grande, tá? E não é o meu foco aqui focar em servidores, VPS, Linux, ensinar Docker, containers, o Docker Swarm. Eu acho que isso é um conhecimento muito grande, técnico, e as pessoas não absorvem muito. As pessoas querem comandos para sair instalando e next, 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 e não tem um impacto, não conseguem dimensionar um impacto, o risco, a segurança. Depois vocês podem ver o vídeo que eu falo sobre os impactos de deixar tudo numa única VPS, não separar, né, banco de dados da aplicação. Você não vai conseguir escalonar isso porque tá tudo em um único lugar. Então, se você tiver uma demanda muito grande, vai derrubar o servidor. Enfim, depois vocês assistem lá o vídeo que eu falo bastante sobre isso.
Então, esse ecossistema aqui, que eu vou falar bastante, eu consegui montar uma estrutura, que é o Flow Message. Aqui na descrição tem o link, e aí vocês podem acessar lá. Todo esse ecossistema está lá dentro. Então, tudo que eu ensinar aqui, vocês vão conseguir fazer e vocês nem vão se preocupar com instalação. Tá tudo lá dentro da minha infraestrutura. Eu faço toda a parte de segurança, backup, então eu tenho tomado muito cuidado com isso porque é o meu ambiente de produção. Então, vocês vão poder usar o meu ambiente de produção para vocês praticarem, montarem os seus fluxos, para montar ali demonstrações para os clientes e depois fazer a venda para os clientes, tá? Então, esse aqui é o vídeo que eu queria fazer sobre o ecossistema. Eu queria falar com vocês sobre isso, de tudo que eu vou passar aqui para vocês. E agora, nos próximos vídeos, eu vou entrando um pouco mais nessas ferramentas. Valeu!